Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu estou aqui para trazer uma reflexão para vocês. Olha só, alguns personagens da Bíblia, eles são conhecidos por algum fato que aconteceu na vida deles. Por exemplo, olha só, se eu falar arca, você vai lembrar de quem? Noé. Se eu falar cova dos leões, você lembra Daniel. Se eu falar cabelo, eu acho que você vai lembrar de quem? De Sansão. Se eu falar mar vermelho, com certeza você vai lembrar de Moisés. Isso não significa que só aconteceu isso na vida desses personagens. O personagem que nós iremos falar na nossa reflexão, ele é bastante conhecido. E se a gente continuar com essa dinâmica, vamos lá. Se eu falar grande peixe, eu acho que você já deve lembrar do personagem. Mas se você não lembrou, eu dei uma segunda pista, falar engolido, talvez agora realmente você lembre que é Jonas. O livro de Jonas ele tem 4 capítulos. Calma, isso não quer dizer que eu vou ler todos os capítulos. Eu vou ler alguns versículos de cada capítulo. Do capítulo 1, eu vou ler o versículo 1, 2, 4 e 17. Olha só. A palavra do Senhor veio a Jonas, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Agora o versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma grande tempestade. Vamos agora para o 17. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos agora para o capítulo 2, versículo 10. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. O versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vamos agora para o versículo de número 10. E Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Agora o capítulo 4 e o versículo 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. Né? A história de Jonas é uma das mais conhecidas. Né? Se você participou de escola bíblica durante a sua infância, né? Quem não ficava ali naquela ansiedade para ver o grande desfecho da história, que era quando o grande peixe, né, a professora da escola bíblica contava que o grande peixe engolia Jonas, né? Então, não precisa aqui eu relatar toda a história de Jonas, mas eu vou falar algumas coisas, né? Por que Jonas não queria pregar em Nínive? Olha só, aquela época era de grande expansão militar, né? E Jonas sabia que a grande ameaça para o povo de Israel era a Síria, cuja capital era Nínive. Os assírios tinham um exército impiedoso, né, e sem compaixão. Era um exército cruel. E Jonas, ele lutava contra alguns desejos, né, que tinha dentro dele. Ele queria que Nínive fosse destruída, assim como foi Sodoma e Gomorra. Ele lutava contra o seu senso de justiça, porque ele queria que os assírios pagassem pelos seus pecados. Jonas lutava contra o seu desejo de vingança. Jonas também ele lutava contra a sua falta de perdão. E o livro de Jonas é um dos livros mais atacados pelos teólogos liberais, né? Principalmente pelos milagres que são contidos no livro de Jonas, né? Um grande peixe engolir, né, uma pessoa e ele passar 3 dias, né? Mas olha só, o próprio Jesus, lá em Mateus 12, o versículo 40, ele dá veracidade à história de Jonas, né? Ele faz até uma comparação. Olha só, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. É como que Jesus desse, né, um carimbo lá e diga, realmente, a história de Jonas aconteceu, dando veracidade a ela. Mas qual a reflexão que a gente quer trazer para vocês? Olha só, quando a gente leu alguns versículos, a gente percebeu que dizia, a palavra do Senhor veio, mas o Senhor lançou. A gente diz também, o Senhor falou ao peixe. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Então o Senhor fez crescer. E Deus viu o que fizeram
que fizeram como se converteram. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que o livro de Jonas não é sobre a história de um grande peixe, não é sobre um profeta fujão. A história do livro de Jonas é sobre Deus. É Deus que está no controle de tudo. Deus que está no controle de todas as coisas. Olha só, Deus coloca a sua criação para realizar o seu plano divino. O grande peixe ele só é citado 2 vezes no livro de Jonas. E se você observar bem, é Deus que ordena Jonas a ir a Nínive. É Deus quem cria a tempestade. É Deus quem ouve a oração de Jonas lá no ventre do peixe. É Deus que faz o grande peixe vomitar Jonas. É Deus quem dá a segunda chance a Jonas. É Deus quem perdoa os habitantes da cidade de Nínive. Ou seja, é Deus que controla tudo. Tudo estava justamente nas mãos de Deus. E qual é a mensagem que eu quero trazer para vocês? Estamos passando por um período complicado, né? A gente não sabe se estamos no meio, se já estamos no final dessa pandemia. E a gente fica meio que inquieto, com medo, sem saber o que é que vai acontecer. Mas eu quero te dizer que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle do mundo, Deus está no controle de tudo que está acontecendo. E no tempo certo, e no momento certo, com certeza, Deus vai intervir, Deus vai agir. E essa mensagem que eu quero trazer para você. Deus está no controle de tudo. Diante das grandes adversidades, quando tudo parece contrário, é que acontecem os grandes milagres. Que Deus nos abençoe.